Bom dia, irmãos e irmãs, né? Mais uma quarta-feira de estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Antes de começarmos o estudo, né? Vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. O objetivo é levar informação para um irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado, né? O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, ó. Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Quem puder, eu tinha combinado de eu falar sempre alguns itens, né? Então, vamos lá. O primeiro item é convite para o bem. Então, nós sempre recebemos convite para o bem, porém, na maioria das vezes, rejeitamos esses convites, né? Então, porque estamos presos aos desejos mundanos do materialismo, né? E aí preferimos ficar na porta estreita, na porta larga na maioria das vezes, né? E não queremos adentrar a porta estreita. Tem também, fala também a parte dos missionários do Mestre Jesus de Nazaré, que ele envia os missionários, né, para nos ajudar no nosso processo evolutivo. Outro item também que André Luiz fala da eutanásia. A eutanásia, ela mata o corpo físico e o espírito fica preso a esse corpo. E também a eutanásia mata as células do perispírito, então só faz mal ao espírito. Quem tiver o livro, estude. Quem não tiver e possa comprar, compre para estudar. E quem não puder comprar, entra na internet, que tem vídeos lá falando sobre o livro, né? Então, é isso aí, vamos estudar. Eu estou na quarta temporada, né, estudando o Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, através desse livro aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo, autor Allan Kardec. A primeira temporada foi o mesmo livro, a segunda foi o livro Ramatiz, o Evangelho e o Livro do Cósmico, pergunta e resposta entre o Espírito Ramatiz e o Médio Exílio Mais. A terceira é o mesmo livro, né? Como funciona o meu trabalho? Eu faço uma prece inicial, comunicado, leitura, comentário e prece final. Então vamos à leitura. Eu estou no capítulo 17, Sede Perfeitos. Os bons espíritas, item 4. O espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, que são a mesma coisa. O espiritismo não criou nenhuma moral nova, facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou que vacilam. Mas muitos daqueles que creem nos fatos, das manifestações, e não compreendem nem as suas consequências, nem o seu alcance moral, ou, se as compreende, não as aplicam a si mesmos, a que se prende a isso? Há uma falta de precisão de doutrina, não porque ela não contém nem alegorias, nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. Sua essência mesma é a clareza, é o que faz seu poder, porque vai direto à inteligência, nada tem de misterioso, e seus iniciados não estão de posse de nenhum segredo oculto ou vulgo. É preciso, pois, para compreender uma inteligência fora do comum, não porque se veem os homens de uma capacidade notória, que não compreendem, enquanto que a inteligência vulgares do jovem mesmo, né? Apenas saídos da adolescência e aprendem com admirável exatidão, em suas mais delicadas nuances. Então,
vamos entender aqui os bons espíritos. Os bons espíritos aqui que ele fala, os espíritos aqui são cristãos, né? Então, o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão, né? Que são a mesma coisa aqui que ele fala. E ele fala que o espiritismo não criou nada. O espiritismo traz toda a doutrina espírita de Jesus. Jesus manda os espíritos divulgar. E o Allan Kardec faz um trabalho, né, de pergunta e resposta ali com os espíritos, né, e traz para a gente toda essa informação, né? E ele fala sobre as manifestações, né? Se a gente for pegar o Pedro, ele ficava fascinado nas manifestações andando sobre as águas com Jesus, né? Então, quando a pessoa fica preso às manifestações da mediunidade, ele tem problema, né? Ele não consegue enxergar mais do que aquilo. Era isso que o Pedro não conseguia fazer, né? Então, é nesse contexto que ele fala. Então, os bons espíritos é aquele que se dedica, né, ao bem, está sempre. Não é só aquele que está dentro de um templo espiritual e sai dali é outra coisa. Não é aquele que sai dali do templo espiritual e continua seu trabalho, né? Trabalho no bem, trabalho na caridade. É nesse contexto que o texto ele coloca. Aqui tem mais uma parte também. Vamos lá. Parábola da semente. Item 5. No mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar. E se reuniu ao redor dele uma grande multidão de povo. Por isso, ele subiu num barco, onde sentou todo o povo. Estando na margem, eles lhe disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira. Aquele que semeia saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte de semente caiu ao longo do caminho. Vindo os pássaros do céu, comeram. Uma outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra. E logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade, mas o sol tendo se erguido, em seguida a queimou. E como não tinha raiz, ela secou. Uma outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo crescer, sufocaram. Uma outra, enfim, caiu em boa terra, deu frutos, alguns grãos, rendendo 100 de um, outros 70 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvido para ouvir. São Mateus 3:9. Escutai, pois, vós outros, a parábola daquele que semeia. Então, a parábola da semente, ela está querendo dizer aqui o local que ela vai estar apropriada para ela, que é saudável para ela. Porque outra foi sufocada pelos espinhos, né? Outra caiu no rochedo e o sol matou, e a outra caiu no solo bom que deu certo, né? Então é nesse quesito que Jesus coloca. Então não tenho mais nada para falar sobre o tema, eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, agradeço os Espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. O objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão à irmã ou irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.